Chico e o Cid Du, tá certo? E continuando pra essa galera. Olha só a galera da alegria! Cadê a vaia do Ceará? Essa é a... Bom dia, queridos, muito bom dia, queridas. Meu nome é Carlos Emanuel. Eu tenho um programa chamado Bola no Rádio, que apresento todas as quintas, 14 horas, na Web Rádio Classista. Fala de futebol cearense, nacional, internacional, recebe vários convidados. E esse programa, ele precisa do seu apoio para se manter no ar, da sua colaboração. É um programa independente, autoral. Eu tive um sonho desde criança de jogar bola. Como não deu certo jogar bola, eu me formei em jornalismo e tive esse desejo de trabalhar na crônica esportiva. Não remunerado, mas de uma forma amadora. Mas para manter o projeto no ar, para manter esse sonho acontecendo, eu preciso do seu apoio. Esse nosso programa Bola no Rádio é um programa que já está com 4 meses no ar, quase 4 meses. E tem eu como apresentador e o Wesley Rodrigues como comentarista. E já recebeu grandes nomes da imprensa local, Vitor Hanover, Éder Freitas, a galera do podcast Vozão Cast, a galera do podcast Glória e Tradição, do Fortaleza, né? E também recebi outros convidados, o Elton Silva, que é meu primo, recebi aí também o Sival Einstein, grande cartunista, meu grande amigo Sival Einstein. E o nosso programa é assim. Recebemos o Lúcio Barão, presidente aí do Barbalha, e a gente está sempre aí trazendo novidades para você no nosso programa. Mas para colaborar, você pode colaborar aí, ó. Dessa forma, você colabora, nos ajuda a manter esse programa no ar, nos ajuda a continuar informando, noticiando sobre o esporte internacional, local, nacional, para você, entendeu? Tem o link também na descrição, quem está vendo pelo YouTube, quem está vendo pelo IGTV. Está aí a forma de contribuir. Eu agradeço a você que possa ajudar da melhor maneira que você achar que é possível. Você que manda no seu coração, e a gente quer apenas manter o nosso programa no ar e crescer mais e mais ainda. Muito obrigado, galera. Valeu, valeu, valeu. Muito boa tarde, queridos e queridas ouvintes, telespectadores
entra no ar a edição número 15 do Bola no Rádio. Você pode acompanhar pelo Spotify, Instagram, YouTube e Facebook. Hoje falando do Mundial de Clubes, Central da Bola, Ceará e Fortaleza, e também as novidades aí pelo Brasil e pelo mundo. A enquete de hoje, vamos colocar aí a enquete de hoje, de quem vence o Mundial de Clubes, Flamengo ou Liverpool? Você dá a sua... Tá com a resposta, mano? Você dá a sua opinião aí, e no final a gente vai saber aí o resultado, depois das semifinais que ocorreram na semana, né? E recebendo hoje aqui os convidados, Felipe Estrela. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não se lembra, o Felipe Estrela, no caso aqui é um amigo pessoal, né? Gosta muito de futebol, assim como o Rodrigo, gosta de esporte e tá participando aí pela primeira vez de um programa de rádio para poder falar a respeito, não é não? Sim, futebol é uma paixão antiga, né? Eu acho que todo brasileiro já nasce com esse gosto pelo esporte. E lembrando, pessoal, que quem quiser, assim, a gente sempre vai abrir espaço pro torcedor, né? Tá participando, tá vindo no programa para falar. Se você quer um dia aqui participar do nosso programa, né? Acompanhar o programa Bola no Rádio aqui no estúdio, é só deixar aqui uma mensagem durante aqui a nossa transmissão, tanto no Facebook como também no YouTube, a qual a gente transmite aí ao vivo para vocês. E a Rádio Classic Esta é uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores e Empregados do Estado do Ceará. Tem aí o presidente Francimar Silva, técnico Orenito Vidal e secretário de Comunicação Luiz Neto. Recebendo também aqui a Luísa Matos. Boa tarde a todos. Você que está aí, ó, fica ligado que tem muita novidade, tem muita coisa boa saindo hoje aqui, hein? O nosso Mundial de Copas aí tá pegando, vai pegar fogo, hein? Sem esquecer, gente, que não basta ser torcedor. Tem que estar ali, tem que estar realmente, tem que interagir. E torcedor que é torcedor, passa paz e união nos estádios, hein? Vamos fazer isso aí, vamos fazer essa corrente de paz e união. Com certeza a Luísa Matos aí, das antigas, a gente já se encontrou aí nas rádios comunitárias, né? Pelo Ceará aí. Ela está de volta aí, vai passar um período com a gente aqui, comentando, junto com o Ezio Rodrigues também. Duas feras, né? E o Felipe Estrela também comentando tudo sobre futebol. E vamos começar hoje falando já sobre o Mundial de Clubes, né, que está acontecendo em Doha, no Catar. Começou com o Al-Sadd ganhando de 3-1 do Iying, né, aquele time lá. Iying, da Nova Caledônia. Quarta de final teve o Al-Hilal, né, ganhando de 1-0 do Esperance, Monterrey 3-2 no Al-Sadd. Na disputa do quinto lugar, o Al-Sadd perdeu de 2-6 para o Esperance, né? O Esperance venceu aí, conseguiu o quinto lugar. E a semifinal, o Flamengo lá, tem as imagens aí. O Flamengo venceu um jogo complicado, de virada, um jogo difícil, 3-1, o Al-Hilal, o gol do Salem lá no começo do jogo, né? O Flamengo conseguiu depois virar aí com a Arrascaeta, Bruno Henrique e o Boulang contra, né? Quer dizer, pareceu o placar 3-1, dá para pensar que foi fácil, mas não foi fácil o jogo. Eu acompanhei a partida, não sei se vocês todos acompanharam, né? Uma partida complicada, que o time do Flamengo ficou muito defensivo durante boa parte do jogo e só foi acordar mais no segundo tempo, né? O time do Al-Hilal. É um nome, o pessoal estava confundindo com outros nomes, né? Mas é um nome complicado. Mas é um time que jogou bem, tem um jogador italiano, né, o Giovinco, né, tem um jogador brasileiro também, tem um time muito aguerrido, que foi treinado pelo também treinador do Flamengo hoje, o Mister Jorge Jesus, nessa partida. E que é treinado atualmente pelo Razevan Lucescu, que é um treinador romeno conceituado no seu país, né? Treinou grandes equipes como o Anderlecht, que é um clube tradicional que disputa também Liga dos Campeões. E também jogadores, como você me disse, né? O Giovinco, o brasileiro Carlos Eduardo, o Bafetem Gomis. Para quem não sabe, há um tempo atrás, o Gomis era considerado por muitos o grande jogador da seleção francesa, né? Depois do... Como é que chama? Do jogador lá francês, que é o que tem a cicatriz. Felipe, você pode me lembrar aqui, que jogou até o Bahia.
centroavante? Não, um jogador jogador de nível. Me esqueci aqui, mas que é o... Seleção da França, jogador de nível... Jogador de nível na França não falta, né? Eu só me esqueci o nome aqui da cicatriz. Depois eu peço até desculpa aí pro ouvinte. Que foi um jogador que é um meio de campo, né? Que jogava no time do Bayern. Mas voltando, né? Aí o Gomis, que era um jogador de seleção. Quer dizer, que o time... E tinha o Coedjá, que jogou o Flamengo, conhecia bem o Flamengo, né? Deve ter passado algumas informações. Só que durante a partida, mesmo com o primeiro tempo de dificuldade, eu acredito que muito que o... Pronto? É o Ribéry. Pronto, Ribéry. Pronto, obrigado. Que era nessa mesma geração, o Gomis era. Então, o time do Al Hilal, ele se arremeteu, teve muita estratégia que o River Plate jogou contra o Flamengo no final da Libertadores. Para quem não se lembra, o primeiro tempo também do Flamengo não foi um primeiro tempo dos mais fáceis. Teve muita marcação. Sim. Até mesmo foi um depoimento, acho que foi do Bruno Henrique. Ele falou que o treinador disse, vamos se acalmar, porque uma hora eles vão cansar. Isso quer dizer que o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, ele tinha aquele discernimento que não é todo time que consegue manter pressão a partida toda. E foi o que nós vimos, né? No segundo tempo, o Flamengo passou o rodo no Al Hilal, teve um jogador expulso, que foi o Carrilho, que para quem não sabe, foi um jogador do próprio Jorge Jesus no Sporting de Portugal. Foi expulso numa pancada ali, eu acho que desnecessária no meio de campo, no Arrascaeta. E demais, o Flamengo manteve o controle do jogo. Na verdade, pode falar, Luiz. Teve até um comentário do Zico, né? Que ele disse que estávamos bem parecidos com o Liverpool, né? Nosso jogo estava bem parecido com o futebol aí inglês, né? Então é uma referência. Gente, e sem falar que o Brasil está indo pro mundo, né? Então é destaque, tem que aparecer mesmo, tem que fazer valer, porque tá com a bola toda. O Flamengo tá se garantindo, viu? Eu acredito que o ataque do Flamengo seja não vou dizer que é do mesmo nível, mas se for falar em volume de gols, ele podemos dizer que tá um pouco equiparado, apesar que a gente sabe que o ataque do Liverpool é outro nível. Agora, Europa, né? Agora, dizer que o Flamengo passou o rodo no time do Al Hilal, eu não acho muito... realmente você deve ter visto outro jogo, viu? Não, mas no segundo tempo... Eu assisti a partida, não foi assim esse rodo. Mas no segundo tempo, o Flamengo, ele tomou conta do jogo. Se você for ver o que o Flamengo fez e que o Al Hilal fez... O Al Hilal, o Flamengo soube conter aquele volume. Eu acho que o lance, assim, podemos dizer, um pouco mais perigoso foi o do Gomis, que ele teve a chance de fazer o gol, mas praticamente isolou a bola. Eu nem conto como chute a gol. Eu acho que o time do Al Hilal se viu muito bem na partida e complicou o Flamengo, né, durante todo o jogo. Eu acho que no finalzinho que o Flamengo teve aquele gol no finalzinho que deu uma tranquilidade. E teve esse gol contra, né, que acabou sacramentando o resultado, mas foi um jogo muito difícil, não é, Felipe Estrela? Eu concordo que passar o rodo eu acho um pouco exagerado. Mas assim, sobre o Flamengo na partida dessa semifinal, primeiro que não existe mais bobo no futebol, né? É um time que ali você pega esses jogadores que já foram citados. O próprio Coedjá seria titular em praticamente todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Diovinco também muita qualidade. O próprio Gomis, que o Wesley falou. Então assim, a gente tem essa tendência a pensar que só existe futebol na América do Sul e na Europa, né? E outros mercados vêm crescendo e com qualidade. Sobre o jogo especificamente, eu acho que o Flamengo vem mostrando há algum tempo seus pontos fracos, o que é natural, não existe time perfeito. E eu diria que o que mudou de fato a postura do Flamengo foi a entrada do Diego. Ele entrou no lugar do Gerson.
E é um fator de preocupação. O Gerson, ele do meio do campeonato, no finzinho do campeonato pra cá, ele não conseguiu repetir as boas atuações. Tanto ele, o Felipe Luiz também, né? Felipe Luiz também. Mas o Felipe Luiz é por conta de uma contusão que ele tem no joelho, ele não pode estar rendendo bem. Até mesmo já foi citado em algumas rodas, né? De televisão e tudo, que eles acham que poderia se ter o René já para essa próxima partida, pelo René tem sim as mesmas características parecidas, apesar que o Felipe Luiz prefere fazer uma jogada mais para dentro do que o René, que tende a ser um lateral, jogar para fazer cruzamento. O Gerson, nessas duas partidas, eu acho que entre o River Plate e esse agora contra o Al Hilal, ele tem tido mesmo uma dificuldade de se encontrar no jogo, né? Porque eu assisti a partida, tinha horas que eu não sabia se o Gerson estava sendo meio ou estava sendo volante. Ele não estava sendo nenhum dos dois, ele estava meio que perdido no meio ali. E eu citei o Gerson porque, na minha opinião, para essa final, os jogadores que vão ter a vida mais complicada ali no Flamengo são o Gerson e o William Arão, que vão ter que trabalhar justamente aquela saída de bola e um ataque que costuma pressionar. Agora a equipe do Flamengo tem jogadores experientes. O próprio Rafinha já disputou, já foi campeão da Champions League, né? O Felipe Luiz, eu sei que a contusão é um fator decisivo, mas também o rendimento dele, independente da contusão, não tá legal. Mas ele é experiente, tem outros jogadores também, o Diego Alves jogou. O próprio Diego foi campeão da Champions League em 2004 pelo Porto e campeão mundial pelo Porto também em 2004, né? Não sei se vocês se recordam, foi o último. Sim, foi na época do Carlos Alberto também, participava desse time e quem comandava era o nosso português, que muitos diziam que era muito fanfarrão, né? Que é o... Como é o mesmo nome? Tivemos também a semifinal entre Monterrey e Liverpool, e o Monterrey saiu na frente, né? O Liverpool virou com Keita e Firmino. Esse jogo em si foi dificílimo e teve o jogador Alisson eleito como o melhor da partida, justamente porque o Monterrey teve na área do Flamengo, do Liverpool várias vezes, colocando perigo para a meta do time inglês, que foi só com 4 titulares, né? O jogador, o zagueirão dele estava machucado e o Mané e o Firmino foram poupados, né? Na verdade, ele poupou grande parte do time, pensando talvez na final de sábado e também no jogo da Premier League contra o Leicester, que também é o Leicester. É o vice do campeonato inglês, né? E os jogadores que foram na partida só foi o goleiro Alisson, o Henderson improvisado de zagueiro, já que o Henderson é volante, o Robertson, que é o lateral esquerdo, e o Mo Salah, né, que estava lá. O que se fala é que o Klopp ele queria deixar só o Salah comandar o ataque, que era com Chamberlain e o Origi, só que de certa forma não deu muito certo, porque não se esperava, acho que o Klopp não esperava que o time do Monterrey fosse forte desse jeito, uma marcação ferrenha, e contando com a boa atuação do goleiro Barovero, que é o goleiro argentino, que defendeu muitas bolas. Então eu acho que de certa forma, de certo ponto, eu acho que é uma opinião minha, acho que vai ter gente que vai discordar, que o Liverpool meio que menosprezou o Monterrey. E eu acho que não pode se menosprezar um time mexicano. Para quem não sabe, o campeonato mexicano é muito mais valorizado do que o campeonato brasileiro, porque lá eles têm dinheiro e eles trazem jogadores. Para quem não sabe, o atacante titular não era o Funes Mori, não, era o holandês Jansen. Só que ele não está jogando esse mundial por conta de uma contusão que ele teve durante o campeonato mexicano.
Aí também vamos ter sábado, né? A grande final. A grande final Liverpool e Flamengo, né? Depois de 38 anos, né? A última vez foi em 81. Na verdade, o Liverpool nunca valorizou um torneio desse, nunca ganhou também. Em 81, acho que vocês, não sei se vocês viram a reportagem domingo no Esporte Espetacular, mostrando a preparação do Liverpool. De 81, era uma super equipe, né? Mas que antes da final era curtinho, né? Farreando, né? se divertindo, não valorizou muito. E tem essa dúvida se ele vai com força máxima contra o Flamengo ou não. Mas independente disso, vai ser um jogo muito parelho, né, Luísa Matos? Esse Com jogo certeza, Flamengo e Liverpool. E tem que reparar, a gente tem que levar em conta o cenário atual, né? Hoje futebol realmente é uma outra roupagem, tem uma outra cara comparada a 81. Então, deve-se levar em conta isso. Flamengo vai com sede de gol, vai com sede de representar o Brasil lá fora. E a gente está aqui fazendo a torcida, né? Eu acho que essa partida aí nunca um time sul-americano nos últimos anos esteve tão preparado como o Flamengo, né? Para disputar esse Mundial, porque os times da Europa nos últimos 6 anos venceram todas as edições do Mundial, né? Não teve a mínima chance para nenhum clube daqui da América do Sul. E o Flamengo está muito preparado, mas mesmo assim ainda tem uma certa diferença, né, Felipe Stella, em relação ao futebol europeu e futebol sul-americano, né? Sem dúvida, o Flamengo, assim, até pelo volume de investimento e pelas peças que trouxe, não sei se o mais preparado, mas sem dúvida um dos mais. O elenco que ele montou, a disparidade que ele ganhou o Campeonato Brasileiro traduz isso. Sobre o Liverpool, né, não precisamos voltar até 81 não, mas até bem pouco tempo atrás os clubes europeus não davam tanto valor a esse torneio mundial. Começaram em um passado recente dar um pouco mais de valor, mas sem dúvida nenhuma vai ser um grande jogo, né? São 2 grandes elencos. Apesar do investimento do Flamengo, eu ainda acho que está um degrau abaixo, até pelo poderio financeiro um degrau abaixo do Liverpool, mas sem dúvida nenhuma vai ser um grande jogo, né? Que, como toda final de Mundial, é um jogo aberto, vai poder pender para qualquer um dos lados. Os times europeus às vezes menosprezam, mas quando eles ganham, eles comemoram bastante, né? Porque, de certa forma, é um título importante, né? Um título que hoje é referendado pela FIFA, né? Isso, foi o que eu quis dizer. Recentemente eles passaram a dar mais a esse valor, mas um tempo atrás você via, como você mesmo disse, né? Os elencos muitos já estavam de saco cheio, querendo entrar de férias, né? Porque quem joga o Mundial sai um pouco mais tarde de férias. Então, para os jogadores europeus, eles antigamente não vinham com tanto foco nesse objetivo. E quando passou a FIFA a referendar isso, você vê que os clubes recebem até um pin, um escudo, né, de campeão certo mundial. Eles passaram a valorizar mais, né? Você vê que agora vem com a equipe titular, porque em muitas oportunidades eles vinham com equipe time B, time misto, mas eu não acredito que o Liverpool vá poupar jogador contra o Flamengo. Você vê até porque ele colocou um time sub-20 na La Liga e perdeu de 5-0 para o Aston Villa, foi eliminado, né? Quer dizer, se ele... Mas aí já foi um time. Não poupou, ele botou jogadores. Deixa eu concluir o pensamento. Eu tô querendo dizer que se ele colocou um time sub-20 lá, é porque ele estava visando no Mundial, né? Então foi o objetivo dele, botou um time de jogadores jovens, né? E o Aston Villa passou por cima realmente, mas com o objetivo dele de com certeza disputar o título, né, Zil? Mas assim, ele botou sabendo que poderia acontecer. Arriscou, né? Arriscou, porque não vamos mentir não, Aston Villa é um time tradicional na Inglaterra. E jogou na Copa da Liga Inglesa, a gente sabe que
que assim, vocês podem até discordar comigo, mas ainda não acredito que os times europeus dão valor ainda ao Mundial. Até por isso o presidente da FIFA, o Infantino, tá tentando fazer um Mundial maior para poder ver se se os times eles se tomam interesse, e até agora não tomaram interesse devido à UEFA, né, no caso, ela já tem um calendário muito apertado, né? Porque já que eles jogam e até mesmo a época de campeonato, para quem não sabe, o começo de temporada na Europa é o meio do ano do Brasil. Então, já é um calendário totalmente diferente. É o que o Infantino está fazendo, está tentando fazer com que o campeonato seja de interesse deles. Mas aí é um trabalho árduo. Eu acho que a gente não pode, por exemplo, eu vejo muito pessoal dar muita importância ao Mundial de Clubes. Tudo bem, tem importância ser maior o clube que está no topo, né, do número, beleza, mas a gente não pode deixar o título da Libertadores perder essa importância, porque Libertadores é tão difícil quanto o Mundial. Porque o Mundial você só vê o quê? Você só vê de time forte, é um time da América Central, que geralmente é um time mexicano, e um time do Japão, que quem não se lembra, recentemente já teve clube japonês jogando final e botando quente, já porque é um mercado também emergente, como o da China. Então, e os europeus, tirando isso, é de nível para baixo. Então a Libertadores ainda é mais importante porque os clubes eles estão ali, ó, pareado. E é o que é o mais interessante. Agora diga isso para o torcedor do Palmeiras, que a Libertadores é mais importante que o Mundial. Mas ele só vai pro Mundial se ganhar, então tem que dar importância. Essa questão da importância é tão interessante que Copa América, quem tem mais títulos é o Uruguai e a Argentina, porque justamente o Brasil nunca valorizou essa competição. E como passou a valorizar, ganhou mais, hoje já tem uns 9 títulos, né, mais ou menos. Copa América durante muito tempo foi laboratório, né? Experiência de convocar jogadores que não vinham sendo convocados. Ali, então a importância do torneio tem a ver com que o time, o clube, a cidade dá importância àquilo, né? A seleção. Então cada torneio é importante para cada tipo de público, né? E aí eu volto no que você disse, né? Eu acho que não foi à toa que o Liverpool poupou jogadores lá na... Mas é porque tá começando agora a dar importância, né? Mas ainda não é o... Como é que se diz? O que é o principal objetivo. O principal, né? Um objetivo. E enquanto alguns menosprezam, por exemplo, a Sul-Americana, o Fortaleza está dando o maior valor, né? A Sul-Americana, que vai enfrentar agora o Independente. O Independente da Argentina. Tem a imagem aí, Orenilton. E eu vou falar. A outra imagem, Orenilton, do Independente. A imagem do. É porque ele tá passando em modo slide. Não, porque tem uma imagem antes, que é do Independente. E Fortaleza Independente. O Independente 7 vezes campeão da Libertadores, né? Duas vezes campeão sul-americano. Merecido, né? Mas está vivendo um momento, está em 15º no Campeonato Argentino, está vivendo uma crise, né, financeira, está passando praticamente o que o Cruzeiro passou esse ano. O Independente tem uma história, realmente. É um grande clube, mas não é o Independente que ganhou esses títulos, é outro Independente. Mas para o Fortaleza tem a questão do simbolismo, né? Que vai enfrentar uma equipe que é grande no cenário, tem de título, né, no cenário da na América Latina, né, Luísa Matos? E o que o Fortaleza cresceu em 2019? 2019 foi o ano do Fortaleza, né? Então o Leão realmente está aí mostrando para que veio, né? E, na verdade, pegando carona com 2019, vai entrar no campeonato agora em 2020, com força total. E é isso, gente, é time nosso, né? Nossa raiz aí que tá no mundo. Eu sou alvinegra, né? Mas devo realmente prestigiar aí o Leão, né? Pelo crescimento, pelo avanço que ele teve. Realmente o Leão está aparecendo, está fazendo valer a sua marca, né? Seu registro. E mostrando para que veio, né? Um abraço ao meu sogro, que é leão aí, doente pelo Leão. Não sei como é que a gente se relaciona tão bem, que eu sou Ceará aí. Mas a gente se dá muito bem, graças a Deus. E
E é isso, gente. Fortaleza tá crescendo, realmente parabéns aí. 2019 foi o ano do Leão, tá? E do Flamengo também, né? Com certeza, o Fortaleza realmente vai enfrentar uma equipe internacional. O Ceará participou da Conmebol do Comebol e da Sul-Americana, mas nunca enfrentou uma equipe de fora. Enfrentou o Corinthians e o São Paulo. Já o Fortaleza vai ser o primeiro cearense, né, Felipe Estrela, a representar a equipe fora contra um adversário de outro país. Isso, e pro planejamento que vem sendo feito, né, para a internacionalização da marca é importantíssimo, e eu acho que o Independente vem como uma grande oportunidade. O presidente Marcelo Paes já vinha levando as categorias de base, né, para disputar torneios pela Europa e em outros países. E agora a equipe principal vai e já começa a repercutir na imprensa internacional a história do Fortaleza. Você vê os jornais argentinos querendo saber quem é o Fortaleza, e aí pega essa história recente de muito sucesso, e isso é bom, e é muito bom para a imagem do Fortaleza. E uma vitória que na minha concepção não é impossível, tendo em vista que Fortaleza fez grandes jogos esse ano contra Santos, contra o próprio Flamengo, apesar de não ter ganho. Então não é impossível uma vitória do Fortaleza, e seria espetacular para o projeto da internacionalização da marca. Afora o sucesso na competição, que seria, salvo engano, no planejamento estratégico do clube, seria alcançar um objetivo, passar essa primeira fase sul-americana. Inclusive eu queria colocar aí a outra imagem. Tem outra imagem também aí que a gente vai procurar, que é as prioridades do Fortaleza para 2020. Uma delas é chegar à final do Cearense, né? Semifinal da Copa Nordeste, Copa do Brasil Sul-Americana. Eles têm um planejamento só de passar de qualquer fase, já seria muito importante, né? E o Brasileirão se manter na Série A. O próprio Rogério Ceni falou que não espera que esse ano de 2020 se repita o que se repetiu em 2019. O Rogério Ceni sempre foi pé no chão, né? Nesse caso. E ele sempre espera que o time entregue alguma coisa a mais, mas ele não antecipa, né? Eu acho que ele espera primeiro as coisas acontecerem, né, Luísa Matos? O que é que você viu do Fortaleza aí? Esse cara é uma potência, né, Rogério? Você não quer dizer desse homem, né? Ele tá aí, trouxe referência pro time, fez o time aparecer. Fica ou não fica, Rogério Ceni? Vai ficar mais um ano, né? Renovou aí o contrato. E para que ele tenha o mesmo sucesso de 2019, que a gente sabe que não é fácil, você levantar um time, né? Até então desconhecido. E como meu colega aqui falou, ontem, quando teve lá a seleção dos nomes, né? E todo mundo olhava o que é o Fortaleza, né? Então, para você ver a referência que esse time está se tornando, é um time cearense, é um time brasileiro, está levando o nosso nome lá fora e vai continuar fazendo valer aí, né? A força do das prioridades que você está vendo aí, qual acha que o Fortaleza vai se concretizar dessas prioridades? E eu não vejo a hora de sair do canal para o mundo também. Não, mas agora é o seguinte, os objetivos que o Rogério Ceni traçou são objetivos, de certa forma, plausíveis pelo que o Fortaleza é. A gente não pode dizer que o Fortaleza vai ser campeão ou coisa de tudo. A gente tem que se lembrar que o Fortaleza é um clube de médio para pequeno no brasileiro. Vai ter vai receber, já nos cálculos que eu fiquei sabendo, que é mais ou menos o valor de 109 milhões, quer dizer que vai ser a maior arrecadação da história do Fortaleza. Dá para investir no time, né? Dá para investir no time. Ela até foi um assunto que o Estrela viu, né, nossa conversa bate-papo, né, na roda de amigos, e eu falando, Fortaleza, se ele não fizer reforçar o time para um campeonato, e eu falo de que jogadores que têm um nível de competição continental, quer dizer, jogadores que já têm experiência em campeonatos sul-americanos, Libertadores, Copa Sul-Americana. Por quê? Porque boa parte do elenco do Fortaleza não tem experiência com esse tipo de campeonato. Eu acho muito importante isso. O Rogério Ceni provavelmente sabe que já foi um jogador que disputou há anos a Libertadores da América, foi campeão dela, foi campeão mundial interclubes, sabe o quanto que o Fortaleza precisa para poder conseguir isso. Então, eu acho que o primeiro caminho é se mapear jogadores que tenham essa experiência para poder
dá mais ganho de experiência ao próprio elenco. Agora sim, o Fortaleza aprovou 108 milhões no orçamento para 2020. 109. Mas, na verdade, esse valor não significa o que ele vai arrecadar. Não tudo, mas é o... Não, aqui é o que é previsto, é uma estimativa. Não é o que ele... Para deixar bem claro isso aí, né? E queria aqui colocar aí, Orenilton, as imagens, só um minutinho, as imagens dos jogadores que já estão fechando com o Fortaleza, já fecharam, né? No caso, o Chiesa, né? Que fechou com o Fortaleza. Temos aí também o Felipe Alves, que renovou, estava aquela briga entre Ceará e Fortaleza. O Rogério Ceni e o Fortaleza está querendo também o lateral esquerdo, Carlos Augusto, 20 anos, que recebeu uma sondagem do Leão. É uma boa para o Fortaleza, Felipe Estrela? Isso aí, você conhece esse jogador? Olha, o Carlos Augusto, esse ano, ele disputou a lateral esquerda ali com o Danilo Avelar, né? Alternou sendo como reserva do Danilo Avelar. E o Fortaleza hoje... no seu elenco tem 2 laterais esquerdos que provaram ser de nível de Série A, que é o Bruno Melo e o Carlinhos. O que vem na minha cabeça seria a possibilidade não sei se eles estão trabalhando isso, né? Mas o que vem na minha cabeça é a possibilidade do Bruno Melo ser deslocado para zaga ali pelo lado esquerdo, que foi uma posição muito cobrada ao longo de 2019 pelo Rogério Ceni. É uma posição difícil de encontrar e o Bruno Melo, quando foi utilizado nessa posição, parece ter agradado o Rogério e, ao meu ver, também não comprometeu. Ele fez boas partidas. Então, a vinda do Carlos Augusto, se concretizar, até onde eu sei, o Bahia também estava entrando no páreo, me traz logo isso na cabeça. A não ser que, não sei, esteja pensando em negociar um dos dois, o que eu não acredito. Apesar de que o Bruno Melo fez um bom brasileiro, né? Pode ser que ele tenha despertado algum interesse de alguém, né? O Carlinhos, eu já não vejo muito isso. O Carlinhos ser um jogador que tem aquelas ele alterna bons e maus jogos, né? E com relação uma pergunta aqui pro Estrela, né? Ele que é um torcedor ferrenho do Fortaleza, né? Agora sem um clubismo, Paulão, você acha que ele volta do Internacional ou não? Paulão é difícil, assim, no sentido prever, né? Que não é difícil ele vir, é difícil prever. Como ele está vinculado ao Internacional, a gente não sei. Eu acho que o treinador ainda vai avaliar o elenco do Inter, que é justamente a mesma questão do Edinho. Fortaleza manifestou interesse, mas já disseram, não, a gente vai esperar o treinador 2020 chegar para fazer uma avaliação e só então dizer. Que pode ser o Sampaoli, o técnico do Atlético Mineiro. Tem uma possibilidade. Eu mas imaginava até que estava certo o Carille pro Atlético Mineiro, porque se falou muito em Carille no Atlético Mineiro. Mas eu não sei. Voltando pro Paulão, eu acho que seria bem aceito pela torcida e comissão técnica, mas dizer se vem ou se tá fácil de vir, aí eu acho que tá muito cedo para dizer. Eu acho que vão esperar, melhor esperar. Vão olhar pro mercado e o Paulão tá lá, caso tenha essa possibilidade. O Felipe, em relação ao Rogério Ceni, ele já está trabalhando em Fortaleza há alguns anos, né? Já conseguiu realmente entregar muito à torcida do Fortaleza e à diretoria. Inclusive, ele ultimamente ajudou no CT, né, com doação de R$100 mil. Ele está participando ativamente, não só dentro das 4 linhas, mas também fora, ajudando o presidente um pouco na gestão, né? Ele tem uma visão muito interessante. É um cara que já é cogitado aí por grandes clubes, né, como Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Preferiu ficar no Fortaleza. Mas para a carreira do Rogério Ceni, você como torcedor do Fortaleza, você acha que o Rogério Ceni, que já entregou o Brasileirão Série B, já entregou Copa do Nordeste, vaga na Sul-Americana, os campeonatos cearenses, ele não já entregou o máximo que ele poderia entregar pela equipe do porte do Fortaleza? Ele não vai, não! Olha, o Rogério, assim,
não só como treinador, mas como atleta, ele é um caso à parte, né? Quando ele era atleta, ele jogou praticamente a vida toda somente no São Sem Paulo. rodeios. E teve sondagem de clubes maiores que o São Paulo, né? Europeus, para se transferir, e optou para ficar no São Paulo. Não que ele vá ficar como treinador para sempre no Fortaleza, mas já demonstra muito do profissional que ele é. Ele gosta de trabalhos a longo prazo. Para a carreira dele, eu já dava certo com a saída dele, né? Pela questão, o Atlético Paranaense é um time muito estruturado, é um time que eu acho que qualquer treinador hoje gostaria de treinar, e é o atual campeão da Copa do Brasil, né? Ou seja, assim, apesar da imprensa do eixo sul-sudeste não repercutir muito, o Fortaleza, querendo ou não, venceu uma competição com o Santos, vice-campeão brasileiro, com o Atlético Paranaense, que é o campeão da Copa do Brasil. Então, assim, a renovação do Rogério foi uma vitória a ser comemorada mesmo, assim, pelo que ele representa pro Fortaleza. E eu, para concluir, eu conversava com meus amigos, né, também torcedores de Fortaleza. Se ele ficar, é porque ele ama o clube mesmo. E, para mim, passa muito por isso, assim. Ele chegou a um nível de carinho pelo Fortaleza que vai de encontro à razão, que seria ele ter ido treinar outro. Fala, Mas Ézio Rodrigues. agora, só a título de informação que o nosso amigo aqui falou a respeito da renovação do Fortaleza, o Atlético Paranaense foi o que chegou mais perto de conseguir o Rogério. Salve conduto. Não aconteceu devido a um forte poder que o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, tem, um poder muito centralizador, e eu acho que batia muito com o que o Rogério é, porque o Rogério, para quem não sabe, é um técnico de forte personalidade, e eu acho que seria mais ou menos um caso que aconteceu do Santos com o Sampaoli. Ele gosta de participar de tudo, né? Pois, justamente. Mas, gente, vem cá, aqui baixinho, caiu uma folha aqui em cima da mesa. Saiu dinheiro aí, não? Porque Fortaleza, comparado com um time grande aí. Mas eu Dinheiro. acredito que o Rogério... Porque esse profissional tem um cara que necessita de grana, né? O profissional necessita de grana, mas eu acredito que o Rogério Ceni é uma pessoa já bem de vida, né? Nessa questão de dinheiro. Resolvido, né? Resolvido. Eu acho que a questão mais do Rogério é a questão de trabalho. Ele gosta de um clube onde ele possa se engajar. Eu vejo muito o estilo do Rogério ao do Carlos Bianchi, que foi técnico do Boca Juniors, que por muito tempo teve a soberania na América do Sul, mas foi por quê? Porque o Boca Juniors dava espaço para o Bianchi trabalhar não só como um técnico, mas como manager, quer dizer, um cara que cuida disso. Eu acho que o Rogério Ceni é um pouco disso. Por isso que eu digo que se ele fosse para o Atlético Paranaense, ele ia ter muito risco com o Petralha, que o Petralha também é um presidente forte. Eu já acho que o Rogério Ceni teve um pouco de medo pela experiência que ele teve com o Cruzeiro, eu acho. Porque quando ele foi para o Cruzeiro, ele imaginou uma coisa e chegou lá e viu outra. Então ele viu que em Fortaleza tem uma organização melhor, abraça melhor um projeto, né? E ele... Não que o Atlético Paranaense não tenha esse projeto todo e essa responsabilidade, mas ele teve um certo receio de talvez queimar uma oportunidade mais na frente, né? Na minha opinião, eu acho assim, né? A minha opinião, né? Eu discordo desse ponto de vista, porque o Atlético Paranaense ele tem um projeto que é parecido com Fortaleza, só que a diferença é porque lá ele teria alguém de bater de frente. No Fortaleza ele não tem essa pessoa para bater de frente, ele, porque o Marcelo Paes dá carta branca para ele fazer. O Marcelo Paes procura cuidar mais da estrutura do clube e deixa o Rogério Ceni cuidar da questão de contratação, da questão de trazer jogador, de fazer o trabalho com eles. É mais fácil para o presidente ter uma pessoa dessa. Agora, quando você tem uma pessoa de personalidade forte do lado e do outro, fica meio complicado, viu, porque sempre tem aquele que não quer ceder. Viu, Wesley? Mas justamente por isso, ele sentiu mais segurança no Fortaleza, onde ele pode trabalhar
com tranquilidade. Já o caso do Ceará, vamos passar aqui para o Ceará, né? Só finalizando. Pode falar. Pode finalizar aí. Não, é só finalizando aí o Fortaleza, né? O que ele pegou, o Fortaleza que ele pegou e o Fortaleza que ele vai deixar, gente, não tem. É a história do Fortaleza que ele tá escrevendo. Por isso que ele vai. Ele Não é porque pega a oportunidade de sair por cima, né? É história. Depois que ele saiu pro Cruzeiro, uma coisa que ele passou a valorizar foi. A continuidade. A continuidade assim, todo mundo valoriza, né? A imprensa sempre cobra, os treinadores sempre cobram passar mais tempo, mas eu acho que o Rogério, ele confia muito no Marcelo Paes, assim. Ele sabe que se ele perder o Cearense, ele vai continuar e vai continuar tendo Mas liberdade. Foi o certo que o Marcelo Paes fez, porque eu me lembro que quando ele estava começando no Fortaleza, teve muito torcedor. Os torcedores do Ceará brincavam, chamavam ele de estagiário, e os torcedores de Fortaleza também achincalhavam chamando de estagiário. Marcelo Paes segurou o ponto e foi aí que está acontecendo hoje a história do Fortaleza. Segurou e na época eu como torcedor sempre defendi, ganhei até uma camisa numa aposta do Pedro Igor. Um abraço, Pedro Igor, muito obrigado. Sua camisa lá tá guardada lá em casa, vai fazendo muito bem uso dela, viu? É isso aí, vamos passar para o Ceará, né, para dar continuidade ao programa. Estamos vendo a imagem aí do Sérgio Dimas, que assume no lugar do Marcelo Segurado. Jorge Macedo substitui aí o Robson de Castro, né, que estava tanto na direção do clube como na direção do departamento de futebol, estava centralizando essa questão de centralizar muito em cima dele, e agora ele abre espaço, se realmente funcionar, ele deixar as pessoas trabalharem, né? Que ele abre espaço aí para que um profissional, executivo do futebol, e um gestor do futebol possa fazer as contratações, possa avaliar o que é melhor para dentro das quatro linhas, né? E deixar o Robson de Castro do que ele faz melhor, administrar o clube, pagar em dia. Realmente nesse ponto o Ceará está de parabéns. Mas esse outro ponto de contratações, de avaliação de elenco, não foi muito legal. A gente vê os jogadores passando aí. O Jordi, goleiro, está sendo interessado pelo Ceará, mas tem o Vasco que detém os direitos dele, né? Querendo repatriar o jogador. O Abel Braga já disse que é o Jordi. O Eduardo, lateral da Chapecoense, que pode fechar hoje com o Ceará. Thiago Alves, Cristóvão, Auremi e Romário não renovaram. Esses aí não vão ficar no Ceará, provavelmente. Ricardinho, Matheus Gonçalves e Lima, eles finalizaram o contrato, e o Robson de Castro, junto aí com a gestão, vão avaliar a renovação. E um time aí do Japão, né, tá querendo levar o William Oliveira, mas ele quer levar por 3 milhões, e o Ceará disse que é 10 milhões no caso. É 13, peraí, dando 13 e o Ceará quer 10. Porque na verdade 10 milhões a multa rescisória, né? E o Matheus Cavalhosa, que 20 anos, que é do Ceará, mas era, na verdade, da base do Flamengo. O Ceará conseguiu contratar esse jogador para fazer parte do elenco do Ceará. Destaque nas categorias de base do Ceará. E que, o Ceará foi o melhor ano de categoria de base do Ceará, hein? Esse ano, se o time de cima tá devendo, as categorias de base deu show de bola. E o Ceará, que no começo a gente falou aqui em off, queria o Guilherme Cano, mas entrou na jogada aí Palmeiras, Vasco e Grêmio. É o jogador que foi artilheiro do Campeonato Colombiano, é argentino, né? Seria uma boa pro Ceará, que tá precisando de um jogador matador, mas a questão é a adaptação. Será que um jogador como esse, vindo da Argentina... Na Argentina não, da Colômbia. Mas ele é argentino, vindo do futebol de fora, né? Conseguiria se adaptar ao futebol brasileiro, futebol cearense aqui no Nordeste, Luísa Matos. É que você acha que um jogador de fora tem condições de se adaptar ao nosso futebol aqui, nosso jeito de jogar, nossa vida, né? A gente teve exemplo aí do jogador do zagueiro do Fortaleza, o Quinteiro, que deu certo, mas outros argentinos e uruguaios passaram aqui e não conseguiram funcionar no futebol cearense, né? A gente consegue ver os gringos aí bem adaptados no Fortaleza, né? Fazendo o time subir aí escadarias, por que não, né? Eu acho que toda adaptação é vontade de fazer a diferença. O Ceará não vai ter dificuldade nenhuma também. Nossos meninos aqui do nosso estado, pode ser quente, pode ser frio. Se ele tem vontade de fazer diferente, ele vai lá e vai fazer bonito. Como estão fazendo aqui, debaixo de um sol de 37 graus, né? Por que não? Porque não, é impossível, Manuel. Ezio Rodrigues, né? A questão do mercado latino-americano.
todo mundo está buscando não só treinador, mas jogadores também. Você acha que o Ceará tá acertando aí esses Sérgio Dimas e o outro gestor do Ceará indo para Jorge Macedo indo para cima do mercado de fora aqui, Uruguai, Colômbia, Peru, Venezuela? Rapaz, assim, Sérgio Dimas e Jorge Macedo, se for para trazer um estrangeiro, tem que ser um estrangeiro que tenha a capacidade de ser titular. Para quem não sabe, né, só podemos ter 3 jogadores estrangeiros em campo, tanto somado banco e campo. Então, se for para trazer jogadores estrangeiros, tem que ser jogadores com capacidade de serem titulares. O Ceará, pelo orçamento que o Ceará tem, que vai ser até um pouco maior, na estimativa de 80 milhões, mais ou menos, estou dando estimativa, que foi o que eu fiquei sabendo através das redes sociais. Não pode errar. Como é que se diz? A lição que foi tirada desse ano do Ceará é que ele não pode se equivocar nas contratações. Assim, em questão de ser um jogador, questão de aclimatação e tudo, também eu não vejo dificuldade, não. Não vejo muita diferença do futebol brasileiro com o futebol que é praticado na América Latina. A única diferença é a questão de como o jogador se comporta aqui no campeonato. Porque geralmente são jogadores mais aguerridos, jogadores que vão mais forte na bola. E aqui, o futebol brasileiro tem uma mania de todo jogador, na hora que é tocado, cai no chão, faz aquele drama. É a única coisa que tem errado aqui. Eu acho que se eles forem um pouquinho mais comedidos, não tem muita diferença. Por isso que eu falo, se o Ceará quiser trazer jogadores de fora, tem que ser para ser titular. Não pode errar. Igual o Fortaleza fez. O Fortaleza trouxe o Quinteiro e muita gente duvidou que o Quinteiro daria certo no futebol brasileiro logo de cara. Foi quebrado esse paradigma. Jogou bem, eu acho que, por incrível que pareça, eu nunca, assim como posso dizer, eu pensava que o Quinteiro poderia receber alguma proposta de algum clube, mas aí, no entanto, ele não recebeu. Mas mesmo assim, a gente tem que elogiar o que o rival fez. Então, é o Ceará pegar de lição isso, trabalhar o Sérgio Dimas e o Jorge Macedo com cautela, certo? Porque esse ano o Ceará não pode ter nenhum erro, junto com a Argel Fux, que eles escolheram que ficasse. É um técnico aguerrido, é um técnico que fala mesmo e berra no meio de campo, que eu acho que é o que faltou muito pro Ceará. É um cara que chegasse na cara, mas chegou tarde. Agora fica essa lição de tudo de errado teve esse ano e fazer um 2020 melhor para poder a gente levar esse clube a competições, não só o brasileiro, fazer como o Fortaleza fez. Vamos trabalhar no sério, na humilde. Eles estão por cima da bola, é aceitar e tentar recuperar o que se perdeu. Não adianta ter um goleador como o Rafael aí, agora em 2020, e ter uma equipe, o resto da equipe não poder fazer, não ter vontade de fazer. Então é trabalhar. Eu acho que o time do Ceará tem que se trabalhar como um grupo, não valores sim, pode ter valores individuais, mas que sejam trabalhados dentro de um coletivo. Eu acho que faltou muito isso aí. Fazer a pergunta aqui para o Felipe Estrela, que o Fortaleza acabou levando um nível de pressão no futebol cearense, né? Na verdade, a pressão para o Ceará, porque na verdade é os dois que estão na Série A, né? Então, o Fortaleza chegou na Sul-Americana, ganhou status aí internacionais. E o Ceará não quer fazer feio, né? Não quer ficar longe dessa situação. Ele quer se aproximar do que o Fortaleza fez, tentar fazer até melhor, quem sabe uma Libertadores, sei lá, uma pré-Libertadores, né? Que Libertadores já é mais difícil. Então a pressão vai ser grande no Ceará, não, no mínimo ser campeão cearense, tá na final da Copa do Nordeste, eu acho que o Ceará vai querer fazer isso. É uma pressão muito grande, principalmente para o técnico Argel Fux. Felipe Estrela, o que é que você vê em relação a isso? Na visão do rival, hein? Não, a respeito do Ceará, eu acho que ficou muito claro a falta de planejamento no ano de 2019. Talvez tenha até existido esse planejamento, mas optaram por rasgar no meio do caminho e jogar fora. O Manuel colocou a questão da rivalidade, a pressão que o Fortaleza joga para cima do Ceará. Eu acho que aconteceu já em 2019, no início do ano, o Ceará
tentou em algum momento colocar o Lisca ali, tentar igualar o Lisca ao patamar do Rogério Ceni. Teve a questão do busto que fizeram. E um time com 4 treinadores no ano não tem como dar certo, né? Você imagina que cada treinador pensa de um jeito, monta o time de um jeito. O Ceará teve Felipe Silva titular e depois foi para reserva, aí no final do campeonato virou titular. Se não tiver uma continuidade no planejamento, que foi o que o Marcelo Paes fez no primeiro ano de Rogério, segurou mesmo na derrota, o fracasso é quase certo. Para você ter ideia, o Anderson foi demitido após uma vitória do Fortaleza. O Ceará não estava nem jogando no dia. Então, assim, é inegável que o rival, no caso Fortaleza, está numa situação melhor do que o seu rival, joga uma pressão maior. Mas eu ainda acho que a saída seria fazer um planejamento bem feito e segurar esse planejamento, tendo consciência de que não é de um dia para a noite, não é trocar um treinador faltando 3 rodadas que vai fazer o time render mais, né? Você estava falando sobre essa questão da manutenção do treinador, eu me lembrei realmente do Lisca, que tiraram o Lisca realmente 2 vezes, né? Em 2016, quando ele iniciou o Campeonato Cearense não tão bem, tiraram ele, e depois quando ele perdeu o estadual para Fortaleza e colocou um time em reserva contra o Náutico. E também dizem que o Lisca é um cara com temperamento forte, e ele briga com o pessoal no vestiário, parte da imprensa. Aí eu estava analisando esses dias, não comparando, é claro, com o Jorge Jesus, né? Que ele é muito... E o São Paulo também, eles são jogadores, são treinadores que eles não tem negócio de passar a mão na cabeça de jogador, eles pegam pesado. Em relação ao Lisca, não tiveram tanta paciência em relação ao Lisca, porque não perceberam que o Lisca, como diz o nome, é doido, né? O Lisca tem essa maneira de ser, né, Luísa Matos? É o perfil dele, né? Uma personalidade muito forte e acabou atrapalhando até o desempenho da equipe, né? E outro ponto de vista que eu acho que concordo, que vocês vão, assim, eu acredito que os amigos aqui concordem comigo. Não sei nem o que é, como é que eu vou concordar? Não, você não deixa nem eu falar, mano, para poder primeiro poder argumentar. Primeiro fala e depois você vai, a gente pode concordar. Mas como que eu ensino? Deixa eu falar. Vamos ao seguinte: técnico que tem título tem respaldo. Tem respaldo. Nem sempre. Mas a maioria sim. Vamos por parte. Diga. São Paulo, quando mesmo tendo essa briga com o presidente do Santos. Qual foi o título que ele ganhou pelo Santos? Sim, nenhum, mas ele teve desempenho, né? Desempenho. Mas preste atenção. São Paulo, ele foi um técnico campeão. Ele brigou, mas com os jogadores ele tinha respaldo? Tinha. Jogadores seguiam a cartilha dele? Seguiam. Por quê? Jogadores viam que ele era um cara que tinha respaldo, tinha título, tinha boca pra falar. O Jorge Jesus, o mesmo time, tirando o quê? Acho que os 2 laterais, né? É praticamente o mesmo. Os jogadores seguiam o que o Abel Braga falava? Não. Por quê? Porque o Abel Braga era um estilo mais paizão, mais manhoso, passa a mão na cabeça do jogador. Com o Jorge Jesus é a mesma coisa? Não. Ele larga o pau e mostra na televisão como é que ele trata os jogadores. O Abel Braga... Quer dizer, os jogadores retrucavam? Não. Por quê? Porque o técnico tem respaldo e tem título. Quando o técnico tem respaldo e tem título, ele tem a palavra em cima do jogador. O jogador não retruca. Inclusive, o jogador brasileiro tem mania de ser manhoso, de querer ter um rei na barriga. Mas aí, quando vê um cara que é maior do que ele se apequena. Mas tem uma coisa chamada respeito. O que aconteceu com o Rogério Ceni foi isso. Ele veio aí de seleções grandiosas, chegou aqui no Fortaleza, voltando aqui ao Fortaleza, e ele obteve o respeito da equipe. A mesma equipe também, o Fortaleza. Não, mas eu tô dizendo aqui, quando o cara tem título, tem respaldo. O jogador... Vocês sabem muito bem que o jogador brasileiro é desse jeito. Sim. Ele só respeita quem é maior do que ele. É um João teimoso, né? É um João teimoso. Assim, sobre o Sampaoli, é interessante porque terminou o campeonato, foi um dos técnicos assim ventilado em grandes times, né? Todo mundo quer o Sampaoli no seu time. Mas traçando um paralelo assim, e aí eu vou pedir que guardem as proporções, né? O Lisca, quando foi demitido, após aquela mudança de elenco contra o Náutico, né, que ele poupou jogadores,
esse episódio levou o Lisca à demissão. O Sampaoli, apesar do vice-campeonato, de ter levado o elenco do Santos, que não é nem um elenco tão forte quanto o do Flamengo, a disputar ali o campeonato, né? Fez uma excelente campanha. O Sampaoli, ele alterna entre esses grandes momentos e grandes derrotas assim emblemáticas, goleadas no Paulista, Ituano, né? Aquele do Ituano. O próprio jogo contra o Fortaleza, dentro da Vila, você faz 3-0, deixar o adversário empatar. Então, assim, o Sampaoli, ele ficou porque a diretoria que bancava e queria que ele continuasse. Quem não quis continuar foi o Sampaoli. Mas aí você tem que lembrar. No caso do Lisca, o Lisca, quando fez aquela substituição, a diretoria papocou. Mas aí foi o seguinte. E só para concluir, começo de ano não é parâmetro. O próprio Fortaleza, concordo. No primeiro ano de Rogério Ceni, perdeu o estadual. Todo mundo queria que ele fosse embora. Isso, todo mundo queria que fosse embora. Esse ano quase não se classifica para a segunda fase. Você... Já pensou se ele perde para o Floresta, o Floresta consegue empatar aquele jogo? A história teria sido toda diferente. Viu, Felipe Estela? Se você for comparar o Ceará nos últimos 7, 8 anos, nenhum treinador conseguiu passar mais de 6 meses no Ceará. O Campeonato Cearense realmente é o momento que o treinador cai. Dado o Cavalcante, teve aquele Ricardinho. Aí você vai dizer, mas o Ricardinho fez isso e aquilo, mas o cara não teve nem tempo de mostrar outra coisa. Dado o Cavalcante, ou então aquele Gilmar Dalpozo. Eu me lembro de várias histórias. Quer dizer, o Ceará, eu não sei como é que o Ceará vai terceiro na Série A, porque o time não tem um planejamento nenhum. Não, é muita sorte, né? Esse ano só ficou porque conseguiram ser mais incompetente do que o Ceará. Mas Cruzeiro se esforçou. Só porque o tempo já está estourando, aí eu vou pedir aqui para o Orenilton Vidal colocar a nossa enquete, o resultado que a gente perguntou quem vai ser campeão. Liverpool ou Flamengo? Aí eu vou pedir a opinião de vocês, resumidamente, por causa do tempo, né? Então, vamos ver aqui, 73% dizem que é o Flamengo, 37% Liverpool. Se eu perguntasse isso na Inglaterra, né? Eu acho que o resultado seria diferente, né? Ou podia ser até mais. Mas também a torcida do Flamengo é a maior, né? Do mundo, né? 40 milhões. As duas maiores né? torcidas do mundo, que o pessoal fala. E começando por você, Felipe Estela, o que é que você pode analisar dessa partida final de sábado? O Flamengo, ele tem um grande time, ganhou com sobra aí o brasileiro, mas eu acho que eu fico com o Liverpool. Tem um time bem redondinho também e que gosta de jogar de uma forma que leva dificuldade ao elenco do Flamengo. Além do que o Flamengo está em final de temporada, né? O desgaste físico também começa a pesar e eles estão no meio da temporada lá. Eu fico com o Liverpool. Liverpool, Luiz Amar. Eu já sou bem otimista, né? É um time que tem crescido, mostrou aí o potencial. São realmente distintos, cada um com seu perfil, sua personalidade de jogo. Mas deve se lembrar também que cada um dos times aí tem 3 carreirinhas, né? O Flamengo conta aí com o Gabigol, que é o cara que tem se destacado todo o campeonato, né? Todos os eventos do Flamengo. O Liverpool tem um cara lá que é até o norte-americano, e ele também tem se destacado lá. Ele tem feito nome dentro do time. Mas olha, tem que ser otimista. O Flamengo vai levar esse título e ele vai fazer aí valer a bandeira brasileira lá fora, né? Ezio Rodrigues, o que você acha aí dessa partida? Que se o Flamengo jogar o mesmo futebol que ele jogou durante toda a sua temporada, eu acredito que uma chance de vitória vai ser boa contra o time do Liverpool. Mas aí depende de como o Flamengo irá partir. A ideia de jogo, a gente já discutiu no começo do nosso programa a respeito quando o nosso amigo citou o Gerson. Eu acredito que o técnico Jorge Jesus vai manter o Gerson, porque ele quer manter a uniformidade do time. E também por dia que ser um jogador mais de segundo tempo.
né? Uma hora que ele vai precisar dele, né? E ele estando com gás completo, ele consegue jogar melhor. Aí, como eu falo, eu acredito pelo menos numa vitória sim do Flamengo, por que não? Aí vai muito naquilo que eu disse. Aí tá falando como torcedor, né, do Flamengo? Eu muitos comentários. Não ser clubista, né? Não. É o seguinte, não é questão de ser clubista. Fale com o coração, vai. Não estou falando. Declare seu amor, Flamengo. Não, o que eu vou falar aqui? Eu estou falando aqui como comentarista e a minha opinião é. Sabe por quê? Porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não é questão de ser clubista, mas agora a questão é o seguinte: se ele jogar o mesmo que ele jogou a temporada toda, uma vitória é possível sim. Não fica muito longe não. O Liverpool e Flamengo é quase mesmo, é a mesma coisa que você está espelhando um time e o outro, que eles jogam praticamente parecidos. Então ali vai ser um confronto entre quem é melhor em sua posição. Se espelhar, eu acho que o Liverpool leva vantagem nas peças, mas eu acho que o Flamengo também tem uma grande vantagem. Eu acho que o Bruno Henrique está numa fase muito boa e pode pesar para fazer a diferença. Por quê? Porque eu ainda posso falar uma coisa. Ainda eu posso falar uma coisa assim. O Liverpool não vai nem com o time todo 100%, não vai todo, porque a zaga está desfalcada. É bem provável que eles... Porque dessa partida passada, o jogador que era o Gomes, né? Ele não jogou essas coisas todas não. O gol que o Liverpool tomou foi em cima dele. Então, é bem provável que ele possa até botar nessa partida o companheiro do Van Dijk, caso ele melhore, seja o Henderson. E bote um jogador no meio de campo para substituir ali. Vamos torcer que os deuses do futebol estejam aí torcendo pelo o nosso Flamengo, né? Que é time do Brasil. E também... Por ser em dor no Catar, não sei como é lá, que o Ciel morou lá no Emirados. Ciel morou lá no. O Ciel morou no Emirados Árabes, foi o Ciel? Lá não podia beber, não, né? Podia não. Aí o cara jogou muita bola lá. Mas a Vampeta disse que tem um negócio chamado um suco lá, que é um cor de uva que eles botavam por lá, mas que é a bebida dele, mesmo. Talvez seja ruim pro Flamengo, porque o time do Liverpool não vai poder beber como em 81, né? Aí vai estar mais sério, vai estar concentrado, né? O programa está chegando ao fim, pedir só assim 30 segundos para cada um falar. Aqui o Felipe Estrela, obrigado aí pela sua participação no programa e venha mais vezes aí, tá aberto o espaço. Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês. Agradecer ao Ezio aí, que foi quem me convidou, e sempre que puder eu posso vir aqui. Um abraço aí aos ouvintes aí, aos nossos amigos no grupo, hein? Nossos amigos que demais. Ei, não vai fazer muita pose não, hein, quando for falar. Que estão ouvindo aí, e agradecer principalmente a vocês aqui do programa. Luísa Matos aí, que vai ficar, eu creio, né, algumas semanas com a gente, contribuindo aí, comentando. Agradecer também a sua participação hoje aí, Luísa Matos. Um agradecimento aqui a todos vocês. Eu acompanhava de casa, né, vez ou outra, compartilhava. Também, né? Faça isso também. Toda quinta-feira, às 14 horas, é show de bola o programa. Você também pode estar aqui do outro lado. E é um prazer, foi uma honra estar com vocês. Emanuel é meu amigo de infância aqui, amigo de rádio das antigas, né? E foi uma satisfação estar do lado de uma estrela, aliás, 2 estrelas, né? Foi uma satisfação estar com vocês aqui, comentando um pouco sobre futebol. E quem disse que mulher não pode falar de jogo, gente? Com certeza. Semana passada a gente teve aqui o pessoal do Glória e Tradição, podcast da torcida Fortaleza. Sim. Teve aqui uma mulher também, advogada, né? A Thaís Lemos, ela comentando futebol, e a Luísa Matos também, democratizando aí também o espaço para as mulheres, né? Vou dar aqui 10 segundos pro Ezio, porque ele falou muito nesse programa. Para ele se despedir, viu? Não, só um abraço aí pro pessoal do grupo. E lembrando, ajude, né, o nosso programa a continuar. Então colabore aí, nas redes sociais a gente tem aí o linkzinho para você fazer a colaboração. Pode ser R$1, mas esse R$1 vai ajudar muito, hein? Esse foi o Bola no Rádio, que é uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Empregados do Comércio do Estado do Ceará, presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico Orenito Vidal.